Fala galera, beleza? Hoje um vídeo simples sobre um assunto complexo e uma obra da terceira etapa bastante complexa. Estamira para o Paz 3. Roda a vinheta aí. Antes de começar a analisar e fazer as reflexões de Estamira, é muito importante dizer que o seu gênero documentário não é comum e apreciado pelo público brasileiro de uma forma geral, ok? Ainda mais em se tratando de ensino médio. Essa obra é muito estudada no ensino superior. Portanto, sugiro que assista com calma, observe o pensamento de Estamira com a mente aberta, reflita e veja o posicionamento dela sobre algumas questões e, de preferência, com olhos bem lúcidos. Do que se trata Estamira? Estamira discute um tema bastante polêmico que ainda é um tabu hoje e muitas vezes deixado para trás na sociedade moderna: a loucura. Pois é, veja, ou ver o mundo pelos olhos de alguém que tenha distúrbios mentais. Atualmente o termo loucura está em desuso, beleza? Mas para ficar de uma forma mais clara, a gente usa esse termo. Estudar uma pessoa com distúrbios mentais ou esquizofrenia torna-se algo bastante desafiador e discutir na terceira etapa, pois se conceituarmos o que é uma pessoa louca ou insana, é muito simples, é uma alteração mental caracterizada pelo afastamento do uso normal da razão ou o não cumprimento das normas sociais pré-estabelecidas. Problema, veja que o conceito de distúrbio mental é um conceito filosófico, pois é o estabelecimento de padrões, ditos normais. Logo, se você foge do padrão, você é louco. Nas diversas formas de arte, a loucura sempre foi um tema discutido, na música, na pintura, na arquitetura, na escultura. Então, Marcos Prado, ao fotografar o lixão do Jardim Gramacho, hoje desativado, encontrou uma mulher por volta de 60 anos que dizia de forma lúcida ter a missão de revelar a verdade. E foi aí que chamou a atenção dele. Nessa perspectiva que Prado começa então a apresentar as diversas reflexões. Estamira, que foi excluída pela sociedade, apresentou um histórico de vida bastante conturbado, o que justificaria seu estado de insanidade. Vida familiar conturbada, infidelidade nos 2 casamentos, violência doméstica, fome e tantas outras questões que levam o ser humano a refletir: será que você não ficaria louco ou não fugiria os padrões nessas condições? São nesses padrões sociais ditos normais, e aí, ela estava dentro. Então, como ela pode ter sofrido ou vivido a normalidade dentro de instituições criadas pela própria sociedade normal? Pois é, veja. Ou, como uma das frases que ela diz: eu não tenho raiva de homem nenhum, eu tenho dó. Eu tenho raiva do mentiroso, do traidor. Olha, pensa. Veja que a percepção é lúcida, mas o comportamento fora dos padrões é que faz uma pessoa como Estamira refletir sobre a verdade. Veja que o tema da verdade é filosófico. Estamira tem uma visão curiosa ao falar de si mesma em terceira pessoa. Você já pensou em quantas vezes você deixa de ser você para ser uma terceira pessoa para agradar os outros? No trabalho, na escola, ou você conhece pessoas que vivem mais de uma personalidade? Olha o Instagram lá. Será que isso não é uma insanidade? Estamira inclusive comenta que o uso do remédio diazepam, naquela época utilizado, a deixa ainda mais louca, e assume que é louca naturalmente, o que é muito mais difícil. Será que remédios que controlam os rompantes de lucidez do mundo não controla e não mantém a sociedade uma espécie de Big Brother? Se você sair da rotina, por exemplo, e for viver de poesia, muitos vão chamar você de louco. Vou fazer letras, você é louco. Pensa nisso. As mesmas pessoas que te chamam de louco comentam e usam e atingem ou fazem loucuras de amor. Então existe uma loucura razoável e uma insana?
Ou os limites da loucura são determinações da sociedade? Veja que é muito mais profundo. Por isso que a obra discute a loucura, inclusive em uma ótica psicanalítica e filosófica. A discussão e o questionamento de Deus em um país como o nosso é dizer que a pessoa é louca, já que conduzir esse pensamento, ou refletir, ou essa reflexão é algo estritamente voltado para os líderes religiosos. Então, um sacrifício, uma promessa, não seria uma loucura? Veja que os limites entre sanidade e loucura são muito tênues e discutido ao longo das etapas. Sócrates também foi considerado louco. Hamlet foi considerado louco. Dom Quixote, um dos personagens mais famosos da literatura, era louco. Simão Bacamarte, na segunda etapa, considerava todos loucos. Assista aí se você não assistiu da segunda etapa. Werther, lá de Goethe, era louco. A literatura trabalha a loucura como um tipo de evasão desmembrada da capacidade da morte. Veja que os românticos já percebiam que a loucura é um estado pleno de lucidez para os seus pares, ou uma resposta para o mundo de regras e de situações. Entender o estágio da lucidez é entender os loucos. Frases como, para quem tem um pensamento forte, o impossível é só questão de opinião e por isso os loucos sabem. Veja que ser louco nada mais é que romper padrões sociais construídos para manter o homem dentro da caixa. Para deixar você ainda mais reflexivo sobre o tema loucura, sugiro que assista algumas questões. Veja aí, o filme Uma Mente Brilhante, que narra a história do louco John Nash, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Ou um clássico brasileiro com o Rodrigo Santoro. Já assistiu O Bicho de Sete Cabeças? Ou melhor, sugiro assistir o documentário lá da A Liga e conhecer a realidade dos manicômios brasileiros. Aqui em Brasília nós temos alguns hospícios que foram desativados. Isso é uma discussão muito profunda. E se quiser pirar ainda mais e pensar sobre isso, A Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, ou Equilíbrio. Veja, isso não é novidade. Cuidado, a realidade pode ser apenas um mero reflexo construído pela sociedade. E você é louco e não sabe. Stamira sabe, Stamira vê. Stamira fala, mas como ela é louca, ninguém dá crédito. E como ela mesmo diz, ela está salva e catar lixo é apenas uma das diversas formas de se ver livre dessa sociedade consumista. Fica a dica aí, pensa. O link para você assistir o documentário estará na descrição. Veja com calma. E se quiser inclusive perceber, na segunda etapa, veja aí, O Alienista, do Machado de Assis, é uma obra famosa brasileira sobre a temática. Gostou? Compartilhou? Assistiu a obra? Reflita sobre o que a Stamira vive e o que faz com que ela perceba a verdade de uma ótica totalmente diferente e que muitos não discutem. Beleza? Um grande abraço e até o próximo episódio.